Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora do telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha e da região sempre em pauta. Aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda estamos acessíveis e também disponíveis no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vai lá, curte a nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra, o Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site você acompanha então as notícias do dia, os conteúdos do dia e também um link com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o nosso deputado federal aqui da região. Que bom! Nós voltamos a ter deputado federal depois de muitos anos sem ocupar esta cadeira pela nossa região em Brasília. Um dos 513 deputados federais do Brasil é de Caxias do Sul, Maurício Marcon, do Podemos. E, aliás, com uma votação extraordinária, ele foi o 7º deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Em 31 cadeiras, ele foi o 7º mais votado, o mais votado aqui da nossa região também. E eu dizia ainda naquele domingo do primeiro turno da apuração dos votos, as parciais que estavam sendo divulgadas, e eu dizia que meteoro esse Maurício Marcon de Caxias do Sul, que já largou bem com a votação e olha, foi até o final só aumentando. Maurício, prazer te receber aqui nos estúdios, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade, cumprimentar a Tassi também aqui que nos acompanha, o pessoal de casa. Pois é, eu por um bom tempo entrou os votos primeiros de Caxias do Sul e região, né? E por um bom tempo fiquei até em primeiro lugar, né? Que é uma coisa que é sempre bom lembrar que foi uma campanha muito humilde, né? Sim. Sem recurso público, uma campanha bem transparente. Aliás, esse é um ponto positivo dessa eleição. Na outra eleição, em 18, apenas um deputado tinha sido eleito sem uso de recurso público. Nessa agora já são 3. Então a gente vê um crescimento. E você é um dos 3. Eu sou um dos 3. Nenhum centavo. Fundão partidário, nem pensar. Nada. E até tem uma curiosidade na nossa campanha que o partido ofereceu advogado e contador, que é obrigado a ter numa campanha. Sim. E nós questionamos, eu e o professor Cláudio, que também se elegeu deputado estadual, de onde é que viria o recurso para pagar eles. Eles disseram, não, vem do fundão. Aí nós agradecemos e pagamos de forma particular porque a gente acredita que o dinheiro público ele deve ser usado para o bem do cidadão, não para o bem do político. Maurício, bom, você foi na última eleição municipal em Caxias do Sul, você foi o vereador mais votado. Sem usar dinheiro público. Sem usar dinheiro público, né? A tua segunda eleição sem usar dinheiro público e um dos mais votados também. Bom, depois daquela tua primeira eleição para a Câmara de Vereadores em Caxias do Sul, como é que surgiu, como é que vislumbrou essa possibilidade de colocar o teu nome e buscar uma cadeira na Câmara Federal em Brasília? Então, Leandro, desde 2016 foi a primeira vez que eu concorri a vereador em Caxias do Sul. Fiz 1.181 votos. Depois concorri a deputado federal. Hoje eu ainda sou o primeiro suplente de deputado federal, sou suplente do Marcel Van Hatten. Até o dia 31 de janeiro eu sou suplente, depois eu perco esse cargo, né? Não, perde a suplência para ganhar a titularidade, isso, né? Também fiz 11.003 votos, né? Foi uma votação boa, também sem recurso público. Em 2020, então, concorrendo a vereador em Caxias, ainda pelo Novo, fui o vereador mais votado. E daí agora, em 2022, a gente teve essa votação realmente que surpreendeu a todo mundo, né? Tu me pedia se eu tinha me surpreendido, eu até te disse que não. Porque não é que se achando, não, é que a gente sabe que o trabalho que foi feito
Foi um trabalho bem arquitetado, com muita seriedade, transparência, e tu me questionaste como eu decidi concorrer Sim. então a deputado federal. Quando eu me elegi pelo Novo a vereador, eu não poderia concorrer a deputado federal neste ano, porque o Novo, no seu estatuto, não permite que tu abandone o mandato no meio, né, para tu concorrer. Mas, por obra de Deus, eu acabei sendo expulso do Novo, por... A males que vem para o bem. pelo Amoedo, que não gostou que eu falei um pouco mal dele, né? Aí teve o diretório estadual aqui que também era bem alinhado ao Amoedo, acabou me expulsando. Tá tudo certo, né? Fiquei ali quase 4, 5 meses sem partido, que não é fácil, né? Sabe que quem me acompanha mais sabe que as minhas posições são um tanto quanto firmes, né? As pessoas dizem, tu é polêmico. Todo mundo que tem uma opinião acaba sendo polêmico, porque se a pessoa tem uma opinião contrária à tua, tu acaba gerando uma polêmica, né? Então, meu foco nunca é ser polêmico. Meu foco é deixar minhas posições muito claras. Eu acho que esses 140 mil, mais de 140.600 votos que eu fiz, eles vão nessa direção. As pessoas, Leandro, estão cansadas de ter políticos água de salsicha. Aquele cara que vem aqui, veja bem, vamos conversar com todo mundo. Não. Político, como é que é o nome? Água de salsicha. Água de salsicha. Água de salsicha. As pessoas estão cansadas. Eu sou um político ideológico, né? Eu tenho ideologia, eu defendo valores e princípios, né? Por exemplo, sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou a favor da questão da liberdade econômica, de nós copiarmos o que deu certo no mundo, no nosso país também. Então eu não converso, por exemplo, esses dias eu estava dando uma entrevista para a rádio aqui do Estado da Maior, e eles me perguntavam, como é que vai ser a tua relação com o PT? Eu não converso com o PT. Não tem conversa? É que nada que a gente acredita comunga, né? Por exemplo, eles acham que deveria ser correto assassinar um bebê com 8 meses na barriga da mãe, um aborto. Eu sou contra, né? Ideologia de gênero, eles acham que um homem da nossa idade pode entrar num banheiro com uma criança, uma menina. Isso é ideologia de gênero. Se a gente se julgar mulher, a gente acha que pode entrar lá. Eles defendem isso. Aí vamos entrar no campo econômico. Eles querem copiar no Brasil o que foi feito na Venezuela, na Argentina. Eu quero copiar o que foi feito na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, o que deu certo. Então, quando me perguntam, mas tu não te acha muito radical? Eu disse, cara, não é questão de radicalismo, é que eu vou perder meu tempo para quê? Né? Para que eu vou perder meu tempo conversando com pessoas que estão totalmente longe do que eu acredito? Então, o que as pessoas muitas me pedem, tu chega lá em Brasília, tu vê se tu não muda. Eu disse, cara, as pessoas não mudam, elas só mostram o que elas são. E eu acho que eu já dei em Caxias do Sul uma boa amostra do que eu sou, um político ideológico que não mudei em nenhum segundo, desde que eu entrei, não fiz nenhuma concessão aos meus valores e princípios, e isso acabou sendo premiado nas urnas. Eu acho que cada vez mais, Leandro, ao longo das próximas eleições, os políticos que não tomarem posição, e nessa eles já foram muito punidos, né? Se a gente pegar todo o quadro de políticos, quem estava de um lado ou do outro acabou tendo mais sucesso eleitoral do que quem ficou propriamente no meio. Até porque tem uma brincadeira que a minha mulher diz que quando o cara está em cima do muro, normalmente ele cai para a esquerda, né? Então, assim, a gente tem hoje uma guerra cultural que a gente vive, né? A gente vê isso em todos os lugares. Então aqui não se trata de ser contra o homossexual nem nada disso. Eu dentro de 4 paredes, cada um faz o que quer. Eu só não quero, por exemplo, que uma criança de 7 anos, como aconteceu em Caxias do Sul, agora esses dias seja exposta a um questionário de uma professora pedindo qual que é o gênero dela, 7 anos. Se ela é homem, mulher, enfim, um monte de coisa que tem. 7 anos, né? 7 anos tu quer brincar de boneca, jogar bola. Depois, quando tu crescer, tu decide sexualmente o que tu quer fazer. Mas isso é uma cartilha de Marx, né, que tenta desconstruir tudo que a gente construiu ao longo de séculos e séculos para que esse pensamento comunista entre na cabeça das pessoas e tenham elas só como número, não tenham mais elas como seres humanos constituídos de consciência e por aí vai. Quero te perguntar, depois a gente volta sobre esses temas, eu quero te perguntar sobre como foi a tua campanha. Pobre. Porque teve muitos candidatos, alguns que se elegeram, outros que não se elegeram, que gastaram milhões. Minha campanha foi muito humilde. Tem uma curiosidade na minha campanha que provavelmente dos próximos 30 anos de jornalismo tu não vai encontrar ninguém que tenha esse relato. Qual que é? Eu mandei fazer 100 mil panfletos e eu fiz 140 mil votos. É o primeiro caso, eu acho, que acontece de um candidato a deputado que mandou fazer menos... 40% a mais do número de panfletos, de votos, né? Isso aí. Então tu vê como é uma coisa assim que realmente totalmente fora, né? E a minha campanha tu pede, como é que tu fez voto? Mídia social, rede social, falando que as pessoas, chegando às pessoas através da rede social, mostrando o que eu defendo, elas se identificando comigo, né? Eu acho que rios de dinheiro hoje serve quando o produto não é bom, né? Quando o produto é bom, ele automaticamente ele acontece. Então, foi uma campanha que basicamente quem trabalhou nela foi a minha esposa, de forma
paguei ela com beijos, digamos assim, né? Retribuições amorosas. Eu comprei um sushi, 2 para ela também, que ela gosta, né? A Patrícia Tasso e o esposo dela foram, basicamente, a minha equipe eram 3 pessoas. Então a gente vê equipes aí ao redor do estado de dezenas de pessoas, panfleteiros, né? Pessoal que segura a bandeira, um monte de coisa, e a minha foi muito... Teu foco foi completamente nas redes sociais. Rede social, para ter noção, eu fiquei acho que 15 minutos distribuindo panfleto na sinaleira. Teve um cidadão do PT que ameaçou minha esposa e disse, não vou fazer isso. Fomos para casa e eu disse, não vou botar ela em risco, porque a gente não tinha contratação de pessoas, né? Então foi uma campanha muito humilde mesmo. Tenho orgulho de dizer que quase 500 pessoas doaram de forma espontânea, né, para um projeto que a gente tinha, tanto eu quanto o professor Cláudio, que também consegui eleger ele a deputado estadual, claro, muito para os méritos dele, mas a gente deu... Foi feita a dobradinha, né? Foi feita uma dobradinha baseada não em interesses políticos, mas sim em interesses ideológicos. Ele basicamente comunga com tudo que eu acredito, tudo, eu posso dizer, até hoje não encontramos nada, só ele é do Grêmio, eu sou do Juventude, mas tirando isso daí, né, a gente está muito alinhado. Então a gente vai ter na Assembleia também um mini Marcon, digamos, mas muito mais inteligente, né? Uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande, foi meu professor na faculdade, mestre em economia, então eu tenho muito orgulho de dizer que ajudei a eleger ele também. As nossas campanhas, o que ele gastou na campanha foi 34 centavos. Provavelmente o mais barato do Brasil. Do Brasil, sim. Então, e nessa campanha pelas mídias digitais, pelas redes sociais, como é que tu conversava? O que te marcou nessa campanha aí também? O que está na tua memória? É muita dedicação, porque a rede social, ao mesmo tempo que ela chega nas pessoas, ela dá a oportunidade das pessoas conversarem contigo, né? E você tem que dar atenção. Muito. No dia da vitória agora, eu terminei de responder as mensagens no domingo. Eu recebi em torno de 3 mil Uma semana depois. WhatsApp. WhatsApp. O Messenger do Face, as mensagens do Instagram, eu não respondi nenhuma ainda. E assim, Leandro, às vezes as pessoas até acabam ficando um pouco, tanto quanto chateadas, né? Mas é 1 contra 140 mil, né? Digamos assim. Então, não que 140 mil mandaram mensagens, mas assim, a gente recebeu entre Face, Insta e WhatsApp, com certeza mais de 10 mil mensagens. Sim. Então, e comentários nos posts, então esses aí são muitos. E a gente fica feliz, porque querendo ou não, é uma nova forma de fazer política, né? A old school, como a gente chama, a escola velha, de panfleto, né? Como a gente sabe aí, tem lugares que se paga para a pessoa ir votar, enfim, umas situações que não são antidemocráticas até, a gente se afasta delas. Então, o nosso contato é justamente via rede social e a gente vê. A rede social ela até acaba tendo um pouco menos de poluição, digamos, de concorrência, porque não é todo mundo que consegue estar lá. Porque tu tem que ter uma verdade, tu tem que ter uma história para tu estar lá. Porque hoje em dia, com o histórico que tu puxa, é muito fácil de tu derrubar uma narrativa que venha a ser falsa, né? Então a gente se mantém numa narrativa desde que a gente ganhou pela primeira vez, concorreu pela primeira vez. Se tu pegar meu vídeo de 2016 na campanha vereador, primeiro tu vai dar risada, porque a gente evoluiu um pouco. Foi a campanha da vitória do Daniel Guerra em Caxias do Sul, né? Foi, isso. Que eu fiz, inclusive, campanha para ele, depois a gente se arrependeu, porque, enfim, não vale a pena a gente entrar nos motivos aí, mas foi a minha primeira campanha, né? E de lá para cá, desde lá eu ambiciava estar em Brasília, e agora até semana passada, na quinta, quando eu me vi lá com o presidente, que ele chamou os deputados eleitos que apoiam ele, nós estávamos em 300. Lá no Alvorada. Lá no Alvorada. Te confesso que foi... Sabe quando tu dá o beijo naquela menina que tu esperou a vida inteira? Meu sentimento foi esse, de ter alcançado um objetivo que eu pleiteei ao longo da minha vida, né? E agora que a gente tem um mandato, a gente vai trabalhar pelo Brasil. As pessoas podem ter certeza que o Brasil é o que nos move, né? A gente tem uma loja de roupa infantil em Caxias do Sul, acabei transferindo para o meu irmão agora, vou me dedicar única e exclusivamente à política. O Bolsonaro esses dias fez um discurso que eu concordo muito com ele, que a política, quando quer fazer o certo, tu te renega muita coisa da tua vida para te dedicar àquilo. E as pessoas às vezes pensam, não é bem assim. Não, é assim. Porque o que tu sofre muitas vezes de gente te atacando ou coisa assim, tu tem que estar muito centrado no que tu acredita. E graças a Deus, a gente tem força divina também da família para fazer o que é certo. E como eu já disse, copiar o que deu certo no mundo para que o nosso país possa dar certo também. Simples assim.
Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, eu quero tratar sobre as propostas, o que pensa também o deputado federal mais votado aqui da nossa região. Volto a dizer, a região volta a ter cadeira em Brasília a partir de fevereiro do ano que vem, no novo Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. E também vamos projetar um pouco da expectativa do segundo turno, que vem aí no dia 30. Teremos segundo turno no Estado e também no Brasil. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo,
e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito premium, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para a saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo. Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos da nossa comunidade com o patrocínio de Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais em Farroupilha. E em breve vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas, então busque mais informações também. É nosso convidado hoje, o deputado federal do Podemos, eleito aqui da nossa região, 7º deputado mais votado das 31 cadeiras que o Rio Grande do Sul tem na Câmara Federal. A 7ª mais votada é de Caxias do Sul, Maurício Marcon do Podemos, está com a gente aqui nos estúdios. Deputado eleito, Maurício,
E agora, prospectando o mandato, você já deu um spoiler de que vai ser um político de valores, de tradição dos bons costumes, nesse sentido, de direita, está muito claro isso também. Mas o que é prioridade no teu mandato em Brasília? A gente tem que separar a nossa atuação, né? Nos próximos 20 dias a gente ainda tem uma guerra do bem contra o mal aqui no nosso país, né? Um modelo onde um ex-presidiário concorre com um modelo onde um capitão do exército concorre. Então, a nossa atuação em Brasília vai depender muito do que vai acontecer na eleição. Eu tenho fé em Deus, fé no brasileiro, que a gente vai escolher o melhor caminho. Escolhendo o melhor caminho, nós vamos trabalhar por exemplo, vou dar um comparativo. Muitos brasileiros saem do Brasil para ir para os Estados Unidos para trabalhar lá, né? Por que não colocar o modelo que é de empregar lá nos Estados Unidos aqui no nosso país também? Então, fazer um contraponto à CLT, mantendo a CLT, um dos projetos que eu tenho é, por exemplo, quando o patrão for contratar o empregado, oferecer a vaga, ele vai ter que oferecer de duas maneiras, ou via CLT ou via modelo americano. Como é que isso aconteceria? Via CLT, exemplo, R$2.000, com férias, décimo, tudo que a gente já conhece. Cargos sociais, tudo. Aquilo. Modelo americano, sem férias, sem décimo, mas o cara ganha 4.000. Quem decide é o trabalhador. Então a gente vai tentar tirar o Estado do meio da relação empregado e quem tá contratando o patrão. Então é uma forma de copiar o que deu certo no mundo que eu já vinha falando antes. Outra coisa que a gente tem que fazer urgentemente é voltar à prisão em segunda instância, né? Que foi só mudada para que esse meliante aí pudesse estar concorrendo. Então a gente bandido tem que estar na cadeia, não tem que estar na rua, não tem que estar concorrendo. Lugar de bandido é preso. Não é na rua, não é concorrendo. Então, a prisão em segunda instância. E por outro lado... Condenação em segunda instância, prisão. Prisão, né? Prisão, com certeza. E aí, por outro lado, né, a gente tem até uma curiosidade, né? Saiu agora que mais de 90% nos presídios brasileiros o Lula conseguiu fazer de voto, né? Então, não surpreende. E aí, quando eu fui olhar os 90%, eu vi que 10% até me chamou a atenção. Mas daí eu entrei e vi que os carcereiros e o pessoal que trabalha na sessão vota. Então, tá ali os 10% dos votos que foram para o Bolsonaro, né? Mas, bom, se o outro modelo ganhar, o que a gente sinceramente não acredita, aí sim, aí os 4 anos vão ser mais ou menos de guerrilha mesmo, né? Para que a gente sabe que o Brasil não vai avançar, mas pelo menos não se torne uma Venezuela, uma Argentina. Esse é o tipo de coisa que até é um alentador, digamos, para as pessoas, que o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, basicamente ele é de direita. Para se aprovar... Nós tivemos um crescimento da ala direita na Câmara. Muito grande, né? E no Senado também, né? O Senado, eu estava vendo uma reportagem, 41 senadores são bolsonaristas. Sim. Ou seja, se Lula vencer, ele não tem nem a maioria simples. Né? O que é uma coisa assim... É um país ingovernável para a esquerda. Tá? Se nós vivêssemos, por exemplo, num parlamentarismo, como é, por exemplo, na Inglaterra, dos 7 países mais ricos do mundo, só um não é parlamentarista, que é os Estados Unidos. Os outros 6 são parlamentaristas. Eu sou a favor do parlamentarismo. Porque daí... Até porque aqui nós temos um modelo de presidencialismo totalmente maquiado, bem né? brasileiro, né? Mas o que a moda migué. A moda migué. O que acontece? Se nós vivêssemos no parlamentarismo, Bolsonaro já teria sido eleito, porque a composição da Câmara é muito maior bolsonarista, né? De direita. Mas como não é, então as pessoas podem ficar um tanto quanto mais calmas, digamos assim, porque para se aprovar uma PEC, por exemplo, tu precisa de 2 terços. Uma proposta de emenda à Constituição. Precisa de 2 terços. Então, a chance não disso é a maioria acontecer, simples, é a maioria qualificada. A chance disso acontecer é 0. Né? Não tem. E até uma coisa que aconteceu que foi saudável é que políticos que se elegeram com uma narrativa e depois mudaram acabaram sendo excomungados, digamos assim, pelas urnas, né? A gente tem o exemplo da Joyce, que gastou 3 milhões na campanha e fez 13 mil votos. O próprio Frota, que foi a deputada estadual e não foi eleito também. Pessoas que se elegeram na onda Bolsonaro e depois mudaram por algum interesse. Isso eu acredito que esse movimento nessa legislatura vai ser bem menor, porque hoje com o advento das redes sociais, tu acaba te expondo demais. Então tu fez uma campanha e se elegeu defendendo valores e princípios, digamos, alinhados com o Bolsonaro. Chega lá no eventual governo de Lula, tu acaba mudando, isso a urna vai acabar te punindo. Então eu acho que essa forma de conquistar o voto, como o Mensalão foi lá atrás, ela vai diminuir muito. Os políticos, eu acredito, que continuem sendo ideológicos, porque senão na próxima eles sabem que não vão entrar. Então, num horizonte próximo, a gente em 20 dias vai ter esse cenário definido. Sim. A gente vai ver um governo manco por 4 anos, que não vai conseguir basicamente aprovar nada, ou a gente vai ter um projeto aí que, querendo ou não, no meio de uma pandemia está diminuindo o desemprego, né? E nossa inflação está controlada. É só nós olhar os nossos irmãos argentinos aqui com quase 100% de inflação, nós já vindo para o centro da meta em 12 meses, 6%, 5%.
Né? Então, eu até, Leandro, às vezes as pessoas dizem, mas não vou com a cara do Bolsonaro. Não tem problema, tu não está escolhendo Miss Simpatia, tu está escolhendo o presidente da República. Né? A gente tem, até esses dias lá num programa que eu participei, eu disse, qual que é a diferença de nós ir ali na Pix e buscar um cara, qualquer um, escolhe um bandido lá, escolhe um para administrar o país, ou pegar aquele tiozão nosso, muitas vezes, que faz umas piadas menos engraçadas, mas a gente sabe que é honesto. Essa é a escolha que nós vamos estar fazendo. Será que alguém iria na Pix, pegar um cara de lá dentro? A Pix é a Penitenciária Industrial de Caxias. Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, para administrar sua casa, para administrar sua empresa. E eu não faria, não sei se tu faria, eu não faria, né? Mas agora tem brasileiro que acha que isso aí é um caminho para o país. Não é. Mas ele defende a democracia. Meu Deus, aonde? O cara pediu voto para o Maduro, né? O cara pediu voto lá na Nicarágua, o cara concorda com o regime de Cuba, onde as pessoas não têm nem papel higiênico para limpar o que precisa. Será que é isso que nós vamos querer para o nosso país? Mas o Bolsonaro... Não, ele não é perfeito, né, Leandro? Eu não sou, tu não é, a Tássia aqui não é, ninguém é. Mas assim, vamos botar numa balança, né? Vamos botar numa balança. Pô, o cara fez uma piada. Pô, não vou votar no cara por causa de uma piada. Pô, cara, daí o errado é tu. O errado não é o candidato, o errado é tu. E é o que nós falávamos antes aqui. Por muitos anos as pessoas quiseram um político transparente. Tu pode falar tudo do Bolsonaro, mas ele é transparente. Ele é aquilo que a gente conhece. O cara que faz uma piada aqui, o cara que fala um palavrão acolá, né? Mas nós vamos perder as nossas liberdades. Que liberdade que foi perdida nos últimos 4 anos? Chamaram ele de tudo que era nome. Qual vez tu pediu para ele censurar um veículo de imprensa? Ao contrário, a gente já está vendo. O PT entrou com uma representação agora, faz o quê? 2, 3 dias, pedindo que várias páginas e veículos que eventualmente falam da direita sejam censurados. A Revista Oeste, por exemplo, pediu para que fosse censurado. A Gazeta foi censurada. O Antagonista foi censurado. É isso que nós vamos querer? Que o governo diga o que nós podemos ler no nosso celular, ver na nossa TV, o que tu vai poder perguntar no programa. Aqui, se nós tivermos uma censura como é em Cuba, antes de tu colocar nas redes sociais ou, enfim, na televisão, tu vai ter que mandar para o governo para eles te dar o ok. Eu recebi uma informação, ainda estou checando ela, não quero colocá-la como verídica, mas que já estaria preparado um projeto, sendo Lula vitorioso nas eleições, um projeto da criação da poupança solidária, onde o governo diria o que o Maurício vai poder consumir e parte do valor ficaria sequestrado, só poderia ser resgatado daqui 14, 15 anos. É um regime comunista isso? Isso é um regime comunista. Isso é o que as pessoas, às vezes, elas brincam, né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas levam a política como uma coisa assim, uma brincadeira, né? É algo divertido. Eu vou votar no ladrão, porque... Cara, é a tua vida. E se tu quer ferrar com a tua vida, te pega e te joga debaixo de um caminhão. Mas não ferra com a vida de todo mundo, né? É o que eu digo. Nós hoje vamos no mercado e nós temos produtos disponíveis. Nós vamos num posto de combustível, nós temos gasolina disponível. Vai lá na Venezuela ver se é assim. Mas Marcon, o Brasil não vai se tornar uma Venezuela. A Venezuela, eu queria lembrar, ela é a 5ª maior reserva de petróleo do mundo. E ela é um dos países... Hoje, olha, Leandro, olha... Ela é a primeira do continente americano. Isso, olha essa informação. A Venezuela, que nos anos 70 era a maior renda per capita da América Latina. Hoje ela é mais pobre que o Haiti, que foi devastado por 2 terremotos nos últimos 15 anos. Ou seja, o socialismo, o modelo que Lula defende, é mais devastador que a própria natureza. Será que nós vamos brincar com isso? Será que quando a gente vê um venezuelano pedindo esmola no sinal, não vale a pena nós parar e dar uma questionada para ele? Pô, tu veio aqui para Farroupilha, para Caxias, para passar férias no sinal, né? Tu tá aqui se divertindo? Ou tu teve que fugir do teu país justamente pela desgraça que é o governo? E a gente tira nosso termômetro, né? Porque quando a gente vê um venezuelano no sinal, não é possível que a gente não se toque e pense, poxa, será que eu quero amanhã estar em algum outro país pedindo esmola porque eu tive que sair do meu Brasil? Será que é isso que a gente quer? Então a decisão, eu costumo dizer que nunca foi tão fácil escolher o lado, né? Poxa, os bandidos na penitenciária votaram no Lula. Será que tu que está acompanhando de casa, tu te compara com um marginal? Será que tu te compara? Será que tu é uma... Será que é esse exemplo que tu quer dar para o teu filho? Cara, eu não gostaria. Né? Todo mundo que tem um filho normalmente quer que seja um cara trabalhador, honesto, né? Honrado. Mas daí eu vou lá e vou votar num cara que roubou o país. Poxa, que exemplo que eu estou dando, né? Qual é o teu pensamento sobre temas da hora, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária? Tem que ser feita? Reforma política, por exemplo, eu sou a favor do parlamentarismo, como te falei, que traz mais estabilidade para o governo. Né?
A reforma administrativa, às vezes a gente fala reforma administrativa, o que é a reforma administrativa? Por exemplo, Brasília tem assessorista, o cara que fica no elevador apertando o botão, quem paga? Todos nós. Uma reforma administrativa termina com esse tipo de coisa, né? Termina, porque, por exemplo, as pessoas dizem, mas Marcon, tu é contra o funcionalismo público? Não, eu sou a favor que o funcionário público tenha os mesmos direitos do cara que trabalha na metalúrgica, o cara que trabalha na padaria, o cara que trabalha na borracharia. Por que são superpoderes? Por quê? Qual que é a diferença? Na Constituição é muito claro, todos somos iguais, né? Ah não, mas daí tem gente, por exemplo, em Caxias do Sul tem uma anomalia que o funcionário público municipal, ele tem trimestralidade, Leandro. A cada 3 meses ele recebe um reajuste. Aqui também. Aqui também? Cara, não é nada contra, mas por que não pode ser uma vez por ano, que nem é como qualquer mero mortal? Então a reforma administrativa vem para enxugar a máquina. E sempre lembrando, quando a gente enxuga a máquina, dá melhor, digamos, funcionamento a ela, quem economiza é o cidadão. O dinheiro dos impostos fica no bolso do cidadão. Sim. Se o dinheiro está mais no bolso do cidadão, automaticamente o cidadão se torna mais rico. Pode comprar mais, gerar mais emprego, renda. Né? Então, quanto mais... Vou usar um exemplo aqui. Se o imposto para tu ter uma padaria fosse de 100%, quantas padarias existiriam? Nenhuma. Porque tu não vai trabalhar para gerar imposto só, né? Se fosse zero, milhares, né? Muito mais concorrência e tal. Então, existe um equilíbrio nos impostos que tu pode cobrar. Hoje, no Brasil, a gente já paga muito imposto. Então, esse valor ele precisa ser diminuído. Para diminuir, não adianta ser no canetaço, a gente tem que fazer reformas. Para fazer reformas, a gente tem que eleger pessoas que sejam comprometidas com a sociedade. Eu vejo que esse Congresso, a gente está muito mais alinhado nesse sentido. Mas nós precisamos, falo mais uma vez, eleger um presidente que pensa como nós. Se nós eleger um cara que pensa como o cara que está preso na Pix ali, o nosso futuro não tem como ser bom, né? A atuação do STF está além dos limites? Está além dos limites, com certeza. Eu acho tem que atrapalhado o Brasil? Muito. O que o Alexandre de Moraes tem feito no Brasil... Por exemplo, ele queria proibir que as pessoas fossem votar de verde e amarelo. Onde está escrito isso na lei? Eu vou dar um exemplo, a gente fala muito do voto impresso, né? O Congresso Nacional por 2 vezes aprovou o voto impresso. Por 2 vezes aprovou, o presidente sancionou. Por 2 vezes o Supremo Tribunal Federal disse que não pode. Mas onde é que está escrito que o Congresso não tem autonomia para votar isso? Então a gente vê o Congresso, não é de hoje, né, que se tornou um Supremo Tribunal Federal ideológico, né, como a maioria das indicações foi de esquerda, 9, eu acho, foram de petistas, 9, 8, 9. Então a gente vê, ele tem, por exemplo, Dias Toffoli é ex-advogado do PT. O próprio Fachin, que esses dias revogou um decreto sobre armas, né, que estava lá para mais de 1 ano, acordou num dia e disse que agora não, agora a gente vai revogar o decreto. Baseado em quê? Na vontade monocrática dele, que não foi eleito. Ele foi lá indicado por um presidente da República, mas não foi eleito. O presidente foi eleito por milhões e milhões de brasileiros. Então a gente perdeu um pouco o equilíbrio dos poderes. Eu acho que isso a gente tem que retomar o mais breve possível. A favor, bom, a febre do momento, a discussão do momento é essa, né? Aumenta, não aumenta o número de cadeiras no STF? Teu posicionamento? Meu posicionamento é que deveria se manter o número de cadeiras como ela é hoje. 11. Porém, eu acho mudam que os critérios. Ministros como o Alexandre de Moraes, eles já cometeram diversos crimes e já deveriam ter sido retirados. Eu acho que a justiça tem esse problema. Ninguém pune a justiça, né? O cara pode fazer o que ele quiser, errado ou não. A gente tem uma situação aqui em Caxias do Sul, por exemplo, questão dos sindicatos, que a lei é muito clara, que diz que não pode cobrar sem prévia e expressa autorização. A contribuição, né? Isso. E vai lá a justiça e não faz nada. Né? Então, por quê? Porque para eles não estão nem aí, porque eles não respondem a ninguém. Então, eu acho que isso a gente deveria dar uma aperfeiçoada. Outra coisa que eu acho do Supremo, que deveria ter mandato. Né? O que acontece? 10 anos, bota. Mandato de 10 anos. Porque hoje o cara entra lá, bota um cara que nem o Alexandre de Moraes, deve ter 40 anos, ele vai ficar por 35 anos lá. Hein? Nós já vamos ter ido, provavelmente, o Moraes vai estar lá, que não vai ter nem cabelo na sobrancelha. Entendeu? Isso não pode. Tem que ter ser renovada a coisa. E o cara tem que ter também uma certa... Não é medo, mas respeito pela Constituição. Porque ele está lá para guardar a Constituição, não para fazer a vontade dele ou de quem colocou ele lá. Então a gente está se perdendo um pouco. Se eles querem ser legisladores, eles têm que concorrer a cargo de deputado e senador e ir para o Congresso Nacional. Juiz é para interpretar a legislação. Maurício, eu teria tantos assuntos ainda para colocar na pauta contigo, mas eu quero te colocar mais um, e esse é o último, e a gente vai encerrar com ele, né? Eu te vejo um cidadão, um político, um deputado eleito muito otimista. Tu acreditas muito no Brasil? É uma pergunta que a gente acredita, né? A gente fica até estarrecido quando a gente vê que um candidato que saiu da prisão, condenado por roubo em 3 instâncias, faz 48% dos votos. Dá um desânimo.
Dá um desânimo porque a gente abre mão de muita coisa para tentar fazer a coisa certa. Mas a gente pensa que a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, amanhã depois a gente é Venezuela, Argentina, Cuba. Então, eu amo o meu país, eu amo a minha região. Até as pessoas me perguntam, vai morar em Brasília? Eu disse, cara, não, eu vou na segunda, na terça e volto na quinta, porque eu amo onde eu moro, né? Eu não quero sair daqui, eu quero que aqui seja desenvolvido. Então, eu sou otimista, sim, eu sou otimista por natureza, né? Claro que às vezes a vida dá umas rasteiras na gente, mas a gente tem que sempre estar otimista, porque se a gente vira pessimista, a gente basicamente desiste da causa e aí a gente desiste do que a gente acredita e a gente não tem mais nem motivo para continuar. Maurício, quero te agradecer, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Tenho certeza que a partir de agora, depois com o mandato no ano que vem também, quando estiveres pela região, volta e meia, venha bater um papo com a gente aqui, todos os canais abertos. Afinal de contas, se tu fizesse aqui em Farroupilha, não é muito, mas para Farroupilha é bastante. Quase 4.500 votos em Farroupilha. Você foi o segundo deputado federal mais votado, ou o segundo candidato, né? O mais votado foi a Glória Menegotto, que acabou não se elegendo. Mas, enfim, você fez aí quase 4.500 votos. Então, sempre aberto aqui com a TV Serra. Eu sei que tu vens muito na Rádio Espaço também. Agora a gente vai fazendo a jogadinha juntos aí. Sempre à disposição. Quando precisar, só ligar que a gente vem. Ótimo, obrigado. Está aí, campeão de votos, né? Como eu tenho dito, foi o Meteoro, que fenômeno, uma votação extraordinária, mais de 140 mil votos. A nossa região volta a ter deputado federal em Brasília. Vamos ser justos, tem o Maurício do Podemos, né? O Maurício Marcon, também Caxias do Sul elegeu uma outra deputada, atual presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Denise Pessoa do PT também vai estar na Câmara Federal em Brasília. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia, um forte abraço, até amanhã a gente volta com mais um assunto, mais convidados aqui nos estúdios da minha, da tua, da nossa TV.